E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É... Espero que estejam assistindo as aulas, conseguindo compreender, né? Tá chegando já aí no simulado na próxima semana desse vídeo, né? É o simulado da segunda unidade. Espero que vocês estejam fazendo as atividades em PDF. Se vocês responderem as atividades em PDF, vocês conseguem fazer uma boa prova. Veja lá que o assunto é mais para trás do que a gente está vendo agora, né? Esse assunto que a gente está vendo na verdade é para a prova da segunda unidade. Esses últimos assuntos aqui de determinação do sexo, sistema de determinação do sexo e biotecnologia é para a prova. Como os vídeos aulados começaram e se demorou bastante para se ver a melhor forma de aplicar as provas, né? Ficou esperando a Federação das Escolas Particulares definirem e a gente ajustar, a direção da escola ajustar com a gente. Então as provas elas estão meio atrasadas com relação ao conteúdo que vocês estão vendo. Mas como os vídeos estão todos no YouTube e no canal, é só vocês voltarem e assistirem como vocês quiserem, como forma de revisão. E também as atividades em PDF são fundamentais. Eu estou botando muitas questões de vários assuntos que vocês podem, se salvaram no computador, se vocês salvaram, baixar essas atividades, vocês podem usar para estudar para a prova, certo? Então a gente está falando aqui no último tema da genética, que é a biotecnologia, né? Então começamos falando as partes que envolvem o melhoramento, né? Tanto animal como vegetal, que já é feito há muito tempo, esses processos, a noção da hereditariedade, dos cruzamentos, de como seres vivos herdam as características, vem sendo muito aplicado para a produção de alimentos, para melhoramento de animais, seja para comercialização de animais, seja puramente estético, né? De animais, né, que seja de interesse. A gente viu vários casos, a gente viu o caso do vigor híbrido, da teterose, vimos os processos de endogamia para o melhoramento de animais ou plantas, vimos o processo de cultivo de tecidos e vegetais com características de interesse, ou seja, para plantação, e vimos os problemas em decorrência desses casos de melhoramento, né, que vão envolver, né, a perda de variabilidade genética, né, que pode ser muito complicado no caso de mudança ambiental ou de um ataque de um micro-organismo, de um vírus ou uma bactéria nessa população que é muito geneticamente homogênea, geneticamente muito igual, então que pode acontecer uma catástrofe, né, para quem está produzindo aquelas estruturas, esses animais, essas plantas, né, muito similares geneticamente, que pode levar à morte de todos os organismos em uma alteração ambiental ou em um micro-organismo que invade esses seres, ou seja, eles podem ter uma resposta muito ruim, eles podem ter a mesma resposta, né? Podem todos ter uma resposta muito boa, ou todos ter uma péssima resposta, que pode levar à morte, por exemplo, de todos os organismos, uma plantação, por exemplo, a morte de toda a plantação, a partir da ação daquele organismo, porque os seres que ali compõem eles são geneticamente muito restritos, eles são muito similares, muito homogêneos geneticamente. E na aula passada a gente conversou sobre o processo que a gente chama de aconselhamento genético, né? Aquilo que é oferecido a partir da noção e do conhecimento da árvore genealógica de uma família, ou quando se tem noção de que um determinado indivíduo, de um casal, já é sabido que ele tem alguma doença ou alguma condição hereditária, uma doença hereditária, e você pode fazer o aconselhamento genético para poder compreender se os filhos e os descendentes desse casal, desse indivíduo, eles podem ter alguma chance de herdar essa característica, né? Ou mesmo quando a gente faz numa árvore genealógica de uma família, né, que sabe se tem uma determinada doença, mesmo que um casal não tenha, mas como a gente já sabe como acontece o processo de herança de características, né, a partir da transmissão de características dos gametas, também pode-se ver se aquele aconselhamento genético para ver se existe uma chance dos filhos daquele casal herdarem aquele gene deletério, né, aquele gene que pode causar uma determinada doença, se os pais podem ser portadores mesmo não tendo aquela condição. E obviamente que esse aconselhamento genético ele só vale para esses casos, né? Se é sabido que um casal porta algum gene deletério, se tem casos na família, se não tem, casos em parentes próximos, não faz muito sentido de fazer esse tipo de aconselhamento genético. O aconselhamento genético também é muito recomendado para pessoas mais de 35 anos, né? Principalmente mulheres com mais de 35 anos que desejam ter filhos, né? A gente sabe que existe uma maior chance de ter erros no processo de formação de gametas quando a gente tem uma idade mais avançada, né? Então é importante fazer esse aconselhamento genético. Também se faz bastante quando se faz a inseminação in vitro, né?
quando se fecunda os óvulos in vitro para fazer a fecundação artificial, e aí o geneticista, né, ele pode observar quais são os embriões mais viáveis, se algum desses embriões, a partir do mapeamento genético, se algum desses embriões eles têm a chance de determinar alguma doença, alguma condição, né? Nesse caso, para o indivíduo envolvido, né, em questão. A gente também é muito importante também fazer aconselhamento genético nos casos de consanguinidade, né? Ou seja, das relações, dos casamentos, de pessoas que são parentes muito próximos, principalmente primos de primeiro grau, né? Então se aconselha fazer como a herança genética é muito parecida, e se dentro da família tiver algum caso de alguma doença relacionada a alguma doença genética, né, e o casamento consanguíneo, então a chance aumenta muito mais dos filhos desses casais herdarem esses genes e terem alguma doença genética, ou pelo excesso de similaridade do material genético dos indivíduos, pode acontecer a chance desse indivíduo ter alguma doença, né? E aí a gente concluiu a aula falando sobre alguns métodos, né, de diagnóstico pré-natal, ou seja, que podem acontecer antes da criança nascer, né, que tem a miocintese, né, e a amostragem das células coronárias, né, essa mais perigosa, né, que pode levar a um aborto, né. E a miocintese não só pega o líquido amniótico, extrai o líquido amniótico, que é menos perigoso. E aí em vários países em que o aborto terapêutico é permitido, né, alguns casais fazem esse tipo utiliza essa técnica para ver se aquele embrião que ainda está em formação, se ele vai ter se ele é portador de genes deletérios, se ele vai ter algum gene, alguma doença que pode levar ele à morte, um gene letal, por exemplo, leva ele à morte prematura. E aí em alguns países que o aborto terapêutico é permitido, né, a partir desses dados, o indivíduo vai lá e faz a interrupção da gestação, obviamente que no começo da gestação, né, nas primeiras semanas, até da 13ª, 15ª, muito mais que isso é muito perigoso, mas aí vai variar de legislação de país para país, né? E aí a partir desse aconselhamento genético você pode prevenir, né, as doenças hereditárias de continuarem passando, né? Então, se esses indivíduos não nascem mais com esses genes, né, deletérios, eles não vão passar para mais ninguém. Esses genes existe uma chance de desaparecerem ou ficarem muito reduzidos na população. Obviamente que aí abre precedente para uma série de debates éticos e morais, e aí é muito pano para manga para fazer esse debate e essa discussão, certo? Não sei como é que vai ser esse negócio da pandemia, mas se um dia a gente voltar a ter as aulas presenciais, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, né? Na aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre algumas que a gente chama de algumas aplicações da genética molecular, ou seja, algumas aplicações do estudo propriamente dito da genética em si, a genética molecular, né? A gente quando estudou essa parte de aconselhamento, a parte de melhoramento, a gente tem, a partir dos conhecimentos da genética e heredogramas, de como as heranças características são do vigor híbrido, heterose, né? Como as características hereditárias são herdadas, sem necessariamente entrar na parte lá do DNA, dos genes, dos cromossomos em si. Então, agora a gente vai começar a falar um pouco mais sobre isso, ou seja, sobre a genética molecular, né, e as suas aplicações. Uma das principais aplicações que a gente tem na genética molecular, hoje eu vou falar de duas coisas, né? Das enzimas de restrição e falar do processo de eletroforese, né? Ou a separação de fragmentos de DNA por eletroforese. Vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre as enzimas de restrição, né? Então aqui a gente tem um esquema de enzima de restrição. O que é uma enzima de restrição? As enzimas de restrição são uma das maiores revoluções na genética molecular. Ou seja, quando se descobriram essas enzimas de restrição, deram um salto no estudo e na aplicação da genética molecular. Por quê? Esse processo ele aconteceu no início dos anos 70, certo? Do século passado. Em 1970, se descobriu que certas enzimas de algumas bactérias
ela, que a gente chamava essas bactérias, a gente chama de, não as bactérias, essas enzimas a gente chama elas de endonucleases de restrição, certo? Então se descobriu na década de 70 que algumas bactérias elas apresentavam essas endonucleases de restrição, e o que essas endonucleases faziam, né? Que a gente chama de enzimas de restrição. Essas endonucleases de restrição, elas eram capazes de cortar a molécula de DNA, só que ela não cortava a molécula de DNA de forma aleatória, ou seja, não era uma coisa que ia picando o DNA. Essas enzimas, elas cortavam o DNA em lugares muito específicos, certo? Então essas endonucleases de restrição, ou as que são conhecidas como enzimas de restrição, elas só faziam cortes no DNA, mas não aleatórios, eles cortavam exatamente em pontos específicos. Então, gerando fragmentos, ou seja, ela fazia esses cortes de DNA, gerando essas partes, esses pedaços de DNA definidos e que podiam ser analisados, ou seja, essas endonucleases, ela pegava a molécula de DNA e ia cortando ela sempre nos mesmos lugares, sempre em pontos específicos. Então, os geneticistas eles podiam pegar aquele fragmento e estudar ele especificamente, certo? Sem nenhum ruído, porque essas enzimas sempre cortavam nos mesmos locais. Então, então as endonucleases de restrição, né, que são essas que a gente chama de enzimas de restrição, são enzimas bacterianas que atuam como a gente chama de tesouras moleculares, né? Então as enzimas de restrição também são conhecidas como tesouras moleculares, porque elas reconhecem sequências de base nitrogenada, ou seja, sequências dessas adenina, guanina, timina, citosina do DNA, e corta elas especificamente, né? Então, quando se fala as tesouras moleculares, né? Então elas reconhecem pontos específicos de DNA e cortam esses pontos específicos de DNA, certo? Então elas são altamente específicas, extremamente específicas, ou seja, essas enzimas de restrição, essas endonucleases de restrição, elas só cortam o DNA em lugares específicos. Cada enzima de restrição corta um ponto específico do DNA. Então, cada tipo de enzima reconhece e corta apenas uma determinada sequência de nucleotídeos, ou seja, dessas bases nitrogenadas. E que em geral é constituído por 4 ou 6 bases nitrogenadas. Certo? Então, existem vários tipos de enzima de restrição e cada uma delas corta um ponto específico do DNA, corta partes específicas do DNA. Certo? Então, os geneticistas eles conseguiam estudar esses fragmentos certinhos por causa da descoberta das enzimas de restrição. Então, muitos cientistas eles acreditam que as bactérias elas desenvolveram ao longo de sua evolução essas enzimas de restrição como sentido de... Essas enzimas de restrição nas bactérias muito provavelmente servem como um sistema de proteção das bactérias quando elas são invadidas por bacteriofagos. O que são os bacteriofagos? São vírus que atacam bactérias. Então, quando os vírus eles entram numa célula, eles introduzem o seu material genético na célula, certo? Então, essas enzimas de restrição nas bactérias, o que elas faziam? Muito provavelmente, elas cortavam o DNA do vírus, impedindo que o vírus assumisse controle das bactérias, né? Então, você acredita que no processo evolutivo das bactérias, elas foram desenvolvendo, né, diversos tipos de enzimas de restrição para se proteger de vários vírus que a gente chama de bacteriofagos, que são vírus que atacam bactérias. Então, uma molécula do DNA do vírus que tenha os sítios específicos para que uma enzima de restrição ataque, ou seja, quando esse vírus ele injeta o seu material genético na bactéria, a enzima de restrição identifica aqueles pontos específicos e vai lá e tesoura o DNA do vírus, fazendo com que esse DNA pare de funcionar. Hoje em dia, né, os cientistas já conseguiram identificar centenas de enzimas diferentes que vão fazer cortes de partes diferentes do DNA. Então, hoje em dia, os cientistas já conseguiram identificar essas enzimas de restrição, né, essas endonucleases de restrição. Eles purificam ela, né, e elas já são comercializadas. Ou seja, se você descobre uma enzima de restrição, você ganha um bom dinheiro com os royalties disso, né? Então, os cientistas eles já identificaram, né, eles extraem essas enzimas de restrição de bactérias, em laboratório alguns cientistas já conseguem produzir essas enzimas e eles vão comercializando, vendendo para vários laboratórios do mundo. Então,
Então, além dos cientistas descobrirem, né, esse sistema de defesa, um novo tipo de sistema de defesa das bactérias e da complexa interação entre a bactéria e os vírus que as parasitam, né? A descoberta das enzimas de restrição, então além da importância da gente saber como funcionam essas enzimas de restrição para a biologia das bactérias e para essa relação parasitária vírus-bactéria, a descoberta das enzimas de restrição, ela permitiu grandes avanços na genética molecular, como eu já tinha dito no começo da aula, né? Então foi por isso que os 3 cientistas que descobriram, que foram responsáveis por descobrir e por mais que descobrir, por explicar como é que esse mecanismo de ação acontecia, como é que as enzimas de restrição funcionam. Então foram 3 cientistas, né, que eram suíços, o Arber, o americano que era o Nathans e outro americano também que eu esqueci o nome dele agora, o Hamilton Smith. Então o Arber, que é o Werner Arber, o Nathans e o Smith. Eu sou bem ruim de lembrar o nome de pessoas, mas esses 3 eles ganharam o prêmio Nobel, né, de medicina ou fisiologia em 1978, 79, se não me engano foi 78. Eles ganharam o prêmio Nobel por identificar esse mecanismo de funcionamento das enzimas de restrição. Mas o que interessa dessas enzimas de restrição, né? Então, se eles perceberam que eles foram utilizando isso. Então, quando se pega moléculas idênticas de DNA tratado com determinadas endonucleases de restrição, elas são cortadas nos mesmos pontos, originando fragmentos de tamanhos idênticos. Então, você pega essas moléculas de DNA idênticas, né? Se você bota essas endonucleases, elas vão cortar essas moléculas no mesmo ponto. Então, por exemplo, no primeiro estudo que foi feito com as endonucleases de restrição, foi feito em 71 pelo Nathans, né? E por um estudante dele, que era a Caitlin Dana. Eles pegaram o DNA de vírus, de um vírus específico, né? E eles pegaram um tipo de enzima de restrição e eles observaram que essa enzima quebrava fragmentava o DNA do vírus em 11 partes, que tinham tamanhos diferentes, né? Quando a enzima de restrição ela atua pela leitura específica das bases nitrogenadas do DNA. Então, sempre que ele encontra aquele conjunto de base, aquela ordem de base, ele vai lá e corta. Não quer dizer que ele pega, por exemplo, e corta em partes iguais. Não, ele corta nos pontos que ele consegue fazer a leitura dessas bases nitrogenadas. Então, quando eles fizeram esse experimento com um vírus de bactéria, ele percebeu que as enzimas de restrição cortavam em 11 pedaços, mas esses 11 pedaços tinham tamanhos diferentes. Então, como o DNA desse vírus é uma molécula circular, né, em círculo, ele concluiu que ela foi cortada em 11 locais. O tamanho de cada fragmento correspondia à distância entre 2 sítios de cortes adjacentes, ou seja, vizinhos. Então, uma endonuclease de restrição é como uma ferramenta que permite que as moléculas de DNA, que permite cortar, né, as moléculas de DNA de forma controlada e reproduzida. Ou seja, você sempre pode fazer isso e sempre vai ser exato. Ou seja, se você está fazendo o estudo de uma molécula de DNA no seu livro, por exemplo, o estudo da molécula de DNA, então você está em busca de genes deletérios do DNA de uma pessoa, então você usa a enzima de restrição, você não vai fazer o estudo com DNA, só um DNA, então você vai coletar DNA de várias pessoas, mas sempre que você usar aquela endonuclease, ela sempre vai cortar o DNA na mesma posição, ela sempre vai formar fragmentos do mesmo tamanho. Ou seja, isso vai ser possível fazer isso e sempre será exato. A grande revolução das endonucleases de restrição é que ela sempre é exata nos seus cortes, né? Então, diversos pesquisadores passaram a utilizar essa nova técnica para mapear o genoma de outros vírus. Então, quando você pega várias amostras do vírus, eles sempre cortam no mesmo lugar. Então, cientistas conseguem em vários lugares do mundo mapear exatamente da mesma forma. Depois eles passaram a fazer isso com bactérias, né? Então, a fazer o mapeamento do DNA de bactérias, depois de outros organismos mais complexos. E
A descoberta e aplicação da enzima de restrição, ela é a base daquilo que a gente chama da engenharia genética, né? E que foi responsável pelo processo do projeto do genoma humano. De forma resumida, o projeto de genoma humano foi um projeto envolvendo cientistas de vários lugares do mundo para mapear todos os genes do DNA humano. Isso só foi possível graças à enzima de restrição. Então, vários cientistas de várias partes do mundo, eles pegavam a enzima de restrição, cortavam o DNA, qualquer lugar os cortes seriam na mesma posição, usando a mesma enzima de restrição, e aí você estudando fragmento por fragmento, ou seja, ao invés de você pegar aquela gigantesca molécula de DNA, e ela é toda entrelaçada por elementos, que dificultaria muito o estudo, a enzima de restrição vai cortando o DNA em vários pedacinhos, e aí você vai estudando pedacinho por pedacinho. Em qualquer lugar do mundo, qualquer cientista pode estudar esses mesmos pedacinhos da mesma forma, porque as enzimas de restrição, elas vão ser possíveis, elas vão ser iguais para qualquer parte de DNA em qualquer lugar, se você usar a mesma enzima de restrição, certo? Uma das coisas que também vai utilizar, então, para engenharia genética, para, por exemplo, substituição de genes deletérios, né? Então você vai lá usando usa a enzima de restrição, corta aquele gene que causaria uma doença na pessoa, retira aquele gene e coloca no lugar um gene saudável, que não causa uma doença, por exemplo. Isso pode ser feito por enzima de restrição. Os transgênicos, que a gente vai ver nas aulas mais para frente, é feito por isso, processo de clonagem molecular, clonagem de indivíduos. A gente vai ver nas próximas aulas. E a base para que tudo isso seja possível foi a descoberta e a elucidação do mecanismo de funcionamento das enzimas de restrição, né? Como eu falei para vocês, as enzimas de restrição, esse processo dos cortes, da fragmentação do material genético, ele pode ser utilizado em uma técnica que a gente chama da separação eletroforética de fragmentos de DNA. Que palavra bonita, né? Os fragmentos de diferentes tamanhos de DNA, gerado pelo corte de um DNA a partir de uma enzima de restrição, eles podem ser separados, né, por meio de uma técnica que a gente chama de eletroforese, ou seja, a enzima de restrição corta, mas fica lá aquele DNA misturadozinho. Então, como é que eu consigo separar esse material genético para a gente poder identificar cada uma dessas partes? Né? Porque a enzima de restrição corta, mas não separa, né? Ela vai deixar tudo cortado e misturado. Então, tem uma técnica que a gente utiliza, que é essa aqui, que é a separação eletroforética de fragmento do DNA. Então, o que acontece? Esse processo que a gente chama da eletroforese é realizado por uma placa com a gelatina especial, que é um gene, que é essa placazinha azul aí, tem esse gelzinho, certo? E nesse gelzinho ele é feito combinado com a solução, né? Que é colocado os fragmentos do DNA. Então, os fragmentos desse DNA, depois que eles são cortados pela enzima de restrição, eles são colocados nesses espaços. A gente está vendo aqui que tem essas setinhas azul, preta, amarela, tá vendo esses quadradinhos, são os espaços, e nesses espaços os fragmentos de DNA eles são colocados nessas fendas, em uma das extremidades do gel, né? A quantidade, esse tubo com esse gel, ele vai ser conectado a um polo negativo, que é onde está aqui na minha cabeça, e a um polo positivo que está lá no polo oposto, que vai gerar uma corrente elétrica, certo? Então, ao polo oposto ao gel, né, é colocado o polo positivo. Então o gel está aqui, né? Isso aqui, os fragmentos estão aqui, do outro lado está o polo positivo. Então a aplicação de uma diferença de potencial elétrico na placa com gel faz com que os fragmentos de DNA eles se desloquem em direção ao polo positivo. Então está lá chamando da corrida eletroforética, né? Então os fragmentos eles vão se deslocando em seguida ao polo positivo. Uma vez que esses fragmentos eles têm carga negativa, então eles vão ser atraídos para o polo positivo. Então o deslocamento dos fragmentos de DNA no gel ele é como se fosse uma corrida de obstáculo, né? Então o DNA ele movimenta-se entre a fibra do gel, que está aqui no polo negativo, e quanto menor for o tamanho do fragmento, maior a velocidade com que ele se desloca, ou seja, os menores fragmentos eles vão se deslocar para mais próximo do polo positivo e os maiores vão ficar mais próximos do polo negativo, porque vai ser mais difícil de arrastar, né? Então, como se fosse uma corrida. Todos os fragmentos estão tudo bem. Quando você liga a corrente elétrica, esses fragmentos, como tem carga negativa, eles vão ter se deslocar pelo gel para o polo positivo. Então, os cortes de fragmentos menores eles vão chegar mais rápido, mais próximos do polo positivo, os intermediários vão ficar mais pelo meio e os maiores vão ficar mais próximos do local onde eles estavam. Né?
E aí depois que você tem essa separação, você desliga essa corrente. Então, quando quando esse campo elétrico é desligado, né, os fragmentos do mesmo tamanho estacionam juntos em determinada posição da placa, formando uma faixa de banda. Então você vai ter várias bandas representando vários tamanhos de fragmento. Então os fragmentos iguais, né, do mesmo tamanho, eles vão estar na mesma posição, e os diferentes, quanto menor, mais próximo do polo positivo, quanto maior fragmento, mais próximo do polo negativo. E aí os semilares vão ficar juntos, certo? Então, bom, aí tem as especificidades desse gel, né? Essa gelatina, ela é tratada com solução de brometo etílico, que adere às moléculas de DNA, e quando você ilumina com os raios ultravioleta, as bandas de fragmentos eles podem ser visualizadas, né? Você não consegue ver a olho nu, mas quando você bota essa substância, que é o brometo etílico, e quando você coloca uma luz ultravioleta, elas começam a brilhar, elas ficam fluorescentes. Nesse caso, elas ficam roxinhas aqui, por isso que está aqui representado dessa forma. Então, aí o cientista ele pode fazer uma fotografia desse gel obtida, né, sob essa iluminação ultravioleta, e permite aos pesquisadores analisar essas bandas, né? Então, pela medida da distância relativa entre cada uma dessas bandas, é possível calcular o peso molecular e observar o tamanho dos fragmentos que constituem essas bandas. Para que serve isso? Tá, professor, e aí separou o outro, maravilha, mas para que serve isso? Essa análise da distribuição desse padrão eletroforético de fragmento de DNA, ele fez, então, você trata o DNA com enzima de restrição, depois você vê. Esse processo, essas barras, ele é utilizado para uma série de coisas. Por exemplo, para você detectar fragmentos específicos de DNA, então você quer identificar a posição do gene deletério. Então, quando você faz isso, você consegue ver em que parte do DNA aquele gene deletério está, a partir dos estudos desses fragmentos, né? Então na gente, né, a gente consegue observar esses fragmentos, essas bandas específicas, para estudos para identificação de genes deletérios, para identificação dos genes, né, que determinam características. Esse processo ele pode ser utilizado para você identificar pessoas pelo DNA, né? Então, os testes de identificação de pessoas pelo DNA são utilizados em muitas pessoas. Então, a pessoa desaparece, uma pessoa morre, então encontra o esqueleto de uma pessoa, eles extraem o DNA, eles fazem esse processo, eles comparam com o DNA da pessoa, então, comparam com o DNA de algum parente, e aí você consegue identificar pessoas desaparecidas. É dessa forma, por exemplo, que você pode descobrir, por exemplo, sei lá, teve um assassinato, não sabe, mas, por exemplo, vamos supor, a pessoa, no caso de violência sexual, sei lá, então a pessoa foi violentada, ela acaba arranhando o agressor, então parte das células do agressor fica embaixo da unha dessa pessoa, né? Então eles podem tirar essas células debaixo da unha, em um processo utilizando a enzima de restrição para cortar, faz o processo de eletroforese, pega um suspeito, compara com o DNA da pessoa, descobriu que foi aquele cara que agrediu aquela pessoa, ou que assassinou aquela pessoa. Então esse processo é capaz para a gente poder fazer identificação de indivíduos. Você pode comparar, então baixa um fio de cabelo, você pega lá, multiplica aquelas células, extrai o DNA, trata com enzima de restrição, coloca na eletroforese, compara com o DNA daquela pessoa, descobre se aquela pessoa matou, se aquela pessoa, se aquele coisa no corpo desapareceu, se trata de uma pessoa. E às vezes com uma célulazinha, ele pegou uma célulazinha embaixo da unha, é capaz de fazer uma replicação da matéria genética e faz esse processo aqui. Você compara as placas, ou seja, você compara as fotografias da célula que encontrou do indivíduo que é suspeito, por exemplo, de um crime, e você consegue ter certeza, 99,9% de certeza, se ali se trata daquela pessoa. O processo aqui da eletroforese também, ela pode ser utilizada para fazer os famosos testes de paternidade. Ou seja, você faz a eletroforese, então vamos supor aqui, tem aqui o padrão, né? Cada tracinho desse aí do padrão seria uma posição de fragmento de DNA. Então imagine que aí é uma placa de eletroforese, né? Então o DNA, você vai colocar o DNA da mãe, o DNA do pai e o DNA do filho. E aí você corre a eletroforese e aí você vai comparar as posições onde os fragmentos ficaram. Você trata com a mesma endonuclease de restrição. Então, por exemplo, a mãe tem essa porção aí, o vermelho, né? Nessa primeira posição, ela tem lá duas posições vazias, depois uma verde e depois várias posições vazias.
Vamos ler assim. Aí o filho, com certeza é da mãe, né? Então a mãe tem lá, o filho tem, o primeiro não tem nada, o segundo, o terceiro não tem nada, e tem um verde, ou seja, ela herdou essa porçãozinha da mãe. Depois não tem nada, vem um azulzinho, a mãe não tem esse azul, mas o pai tem. Então você vai comparando a eletroforese da mãe, do filho e do pai. Então você compara primeiro o filho com a mãe, vai ver o que o filho herdou da mãe, e tudo que não tiver no filho, e tudo que o filho herdou que não está na mãe, provavelmente é do pai. Então nesse caso aí, se a gente comparar a mãe com o filho com certeza herdou aquela banda verdezinha ali, e ele tem uma banda azul que a mãe não tem, mas o pai tem, então significa dizer que ele herdou do pai. O pai tem uma banda amarela aqui que no filho não tem, mas a mãe tem esse espaço vazio na posição de ficar amarelo. Então provavelmente aquela porção do DNA ele herdou da mãe. E aí você vai observando aqui. Então dá para até fazer para descobrir quem é o pai e a mãe. Então vamos supor que a gente tem uma mãe, fez a eletroforese da mãe, tem o marido dela, tem lá a eletroforese. Então tem as porçõezinhas pretas, são porçõezinhas do DNA, que foi distribuído na placa da eletroforese, e os espaços vazios também contam, certo, gente? Aí tem um outro homem, tá lá o desse outro homem, tem o filho 1 e o filho 2. Então como é que a gente descobre de quem é o filho? Então o cara tá lá desconfiando que o filho não é dele, o marido. Então como é que a gente vai descobrir a partir disso? Então você vai comparar primeiro o que a gente encontra na mãe, que tem coincidido com o filho. Então a gente consegue observar aqui, olha, essas são as partes que são de coincidência da mãe e do filho, e muito provavelmente esse filho herdou da mãe. Então agora você vai observar as porções aqui no filho 1 que ele tem, mas a mãe não tem. Então quando a gente compara as porções, porque o que apareceu aí dessas porções pretinhas que o filho tem, que a mãe não tem, então com certeza ele herdou do pai. Quando a gente compara esse filho 1 com a eletroforese do marido dela, o que a gente tem que observar? Que essa aqui que está aqui em azulzinha do filho, ele não herdou nem da mãe, nem do pai, certo? Nem do marido dela. Porque tanto a mãe quanto o marido, nessa terceira casinha aí é vazio. Mas o filho 1 herdou esse fragmento de DNA aí. Se ele não herdou da mãe, ele só podia ter herdado do pai e do marido. Como o pai não tem na eletroforese essa porção, significa dizer o quê? Que ele é filho do... Ops, ratei aqui. Ele é filho de quem? Ele é filho do vizinho, olha. Esse outro homem tem essa mesma porção. Então se ele tem essa mesma porção, que não aparece nem na mãe nem no pai, mas esse outro homem tem, então muito provavelmente esse primeiro menininho aí, esse filho 1, é o filho do vizinho. A mesma coisa se você tiver essa porção preta que está abaixo da vermelha do filho 1, a mãe não tem, o marido não tem, mas o outro homem tem. Então aí com certeza ele é filho desse outro homem. Já o filho 2, se a gente comparar, o que tem na mãe é o que tem no pai. Então a gente pode observar o que? A partir dessa comparação a gente consegue saber o que? Que o filho 1 é filho do outro e o filho 2 é filho do marido. Então aí rolou uma pulada de cerca a partir da eletroforese. Então a eletroforese ela é possível para a gente identificar pessoas, fazer o estudo de fragmentos específicos do DNA, identificar possíveis criminosos e também fazer o famoso teste de paternidade. Então por hoje é só, fiquem bem, se cuidem, a gente se vê na próxima aula. Vamos falar mais um pouco da aplicação da genética molecular, certo? Tchau!